Oi, gente! Mais um jogo do Campeonato Brasileiro com polêmica de arbitragem e com o esporte envolvido. Só que dessa vez o esporte estava do outro lado. O esporte foi beneficiado, das outras vezes prejudicado pela arbitragem de vídeo em específico, e dessa vez o árbitro de vídeo acabou beneficiando. Ou o árbitro da partida, porque é o seguinte... Vamos falar logo do lance, né? O lance polêmico do jogo entre Sport e Fortaleza, que empataram em 0-0, um jogo muito fraco tecnicamente. A gente fala sobre o jogo já já. Mas sobre o lance polêmico, o chute do Pikachu que bateu no travessão, bateu dentro e depois saiu, é o seguinte, como as câmeras que estavam oferecidas ao árbitro de vídeo, que estavam à disposição do árbitro de vídeo, não eram, na visão dos árbitros, conclusiva, não tinham imagem conclusiva, inclusive por isso foi chamado o Matheus Candansan para ver o vídeo, para também dar uma opinião sobre o lance, e assim como o árbitro de vídeo, o Rafael Toschi Marques, ele também não teve certeza absoluta de que a bola teria ultrapassado completamente a linha do gol. E a transmissão feita pelo Premier mostrou uma câmera de dentro do gol, aquela microcâmera que fica dentro do gol, que dá alguns detalhes, e aí essa câmera ficou claro que essa bola bateu, sim, totalmente dentro. Não pegou a linha de gol na hora que ela toca o solo, toca o chão. Então, dessa vez o esporte foi beneficiado, porque não havia essa imagem conclusiva, foi o que o árbitro justificou aos jogadores do Fortaleza ao final da partida, já na hora em que ele tomou a decisão, né, de que realmente não havia para eles uma imagem clara como tinha a transmissão da TV. Só que eles não podem se basear nas imagens da TV, porque a CBF monta toda uma estrutura para que as imagens tenham exclusividade para o árbitro de vídeo e aí, se houver necessidade, chamar o árbitro de campo para opinar. Então, prevaleceu a decisão de campo, já que nem o árbitro, nem o assistente, o bandeirinha, viram bola dentro do gol claramente. É isso, essa foi a polêmica do jogo. Agora, vamos falar do jogo, né, desse 0-0. Antes, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, no Rembrandt TV, a você deixar o seu like, tá? O joinha, para confirmar que você gostou, que o conteúdo é relevante, para você ativar o sininho também, para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo aqui no canal. E tem os episódios do Rembrandtcast, tá? O podcast das melhores histórias à sua disposição aqui no canal. Gente, o esporte para o jogo contra o Fortaleza não teve dois jogadores muito importantes do meio de campo, né? O Rivera, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Zé Lucas foi quem entrou no lugar dele, fez uma partida legal lá, o Zé Lucas, sem comprometer, participando efetivamente de algumas boas jogadas, marcando bem, mas o Rivera é o titular da posição, pelo menos por enquanto. E o Sérgio Oliveira, o português, que foi vetado pelo departamento médico, outra vez com um problema muscular, ele acabou não participando do jogo. Com isso, o Pepa fez um 4-3-3, trazendo o Lucas Lima para jogar pelo meio, efetivamente por onde ele gosta mais, onde ele é mais eficiente, que é jogando pelo meio de campo, centralizado. E aí com possibilidade e com toda a liberdade de flutuar para um lado, para o outro. Foi jogador que finalizou mais uma vez, chegou a fazer umas 2, 3 finalizações, e de pé direito, né, que não é o pé dominante, ele é dominante com o pé esquerdo, mas tentou de pé direito, e o João Ricardo fez pelo menos duas boas defesas em chutes do Lucas Lima. E aí, no ataque, o Paciência, recuperado de lesão, voltou contra o Corinthians, entrou no segundo tempo do jogo contra o Corinthians, foi titular contra o Fortaleza, mas não aguentou completar o primeiro tempo e novamente precisou ser substituído, né? Não conseguiu continuar na partida, entrou o Arthur Souza, uma partida também muito fraca do Arthur Souza, outra partida muito fraca do Carlos Alberto, que teve 2 boas oportunidades, uma delas de frente para o João Ricardo, e não conseguiu fazer o gol do Sport. Está em uma fase, não sei se ele tem recebido prioridade, porque é o maior investimento já feito pelo Sport na história do clube, quase 15 milhões de reais investidos no Carlos Alberto, que até agora não justificou todo esse valor, mas a direção do Sport acredita que em breve ele vai dar esse retorno, que vai ter fila de torcedores e de jornalistas também, né, da imprensa e de especialistas pedindo desculpas ao Carlos Alberto. Para o torcedor do Sport seria bom que isso acontecesse, né? Porque a gente está analisando o momento, e o momento não é justificável
para a investida que o Sport fez no Carlos Alberto, que não está num bom momento definitivamente. Barleta estava ali pelo lado direito, não foi tão bem como de outras vezes, mas, enfim, de forma geral, o Sport não fez uma boa partida. O Fortaleza começou melhor, e aí na reta final do primeiro tempo, nesse momento em que o Fortaleza foi melhor, Fortaleza teve 2 chances perigosas, quase abre o placar na Ilha do Retiro. E aí na parte final do primeiro tempo o Sport melhorou e aí começou a fazer uma pressão, bombardeou o time do Fortaleza, exigiu o João Ricardo duas boas defesas pelo menos do goleiro do Fortaleza, mas aí na volta para o segundo tempo houve um pequeno ajuste do Fortaleza e fundamental, hein? Um detalhe muito importante, o Fortaleza entrou sem 8 titulares, se comparada à escalação do jogo pela Libertadores no meio da semana, lá na Colômbia. Então, o Vojvoda claramente poupou alguns titulares, a maioria do time, né, dos titulares desse time do Fortaleza, porque tem jogo terça-feira contra o Retrô e ele não quer vacilar no jogo de ida pela Copa do Brasil, mesmo sendo contra o Retrô, né, que tecnicamente é inferior, sem dúvida nenhuma, está em outra situação, está em outro degrau aí em relação ao Fortaleza. Mas mesmo assim o Vojvoda, depois dessa viagem feita à Colômbia, voo direto aqui para o Recife, vai voltar para Fortaleza e vem na segunda-feira de volta para o Recife para na terça enfrentar lá na Arena Pernambuco o time do Retrô. E esse Fortaleza é um Fortaleza desestruturado, muito mexido, né? Como falamos aí, o Vojvoda resolveu poupar aí a maioria dos titulares para o jogo da Copa do Brasil e era uma oportunidade, porque o Fortaleza não se apresentou bem. Um Fortaleza muito diferente do que a gente tem acostumado a ver o Fortaleza em disputas recentes, né? De Copa do Nordeste, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, de Sul-Americana. Era um time muito, muito diferente esse que se apresentou na Ilha do Retiro. Era a chance do Sport quebrar com essa sequência negativa, né, em confrontos com o Fortaleza. Agora são 8 jogos entre Sport e Fortaleza que o Sport não consegue vencer. A vantagem recente é do time cearense. Agora o Sport então se prepara para esse jogo contra o Fluminense. A história de que o crédito do Pepa seria para esse jogo contra o Fortaleza, o crédito de confiança, né? Não sabemos se a direção vai renovar o crédito para a próxima partida. Eu não sou muito favorável à questão de mudança de técnico, né? Mas aí são os dirigentes que têm que avaliar. É eles que estão acompanhando, são eles que estão acompanhando o dia a dia, que assistem aos treinos, a imprensa não assiste, eu já tenho dito isso aqui algumas vezes, né? A nossa avaliação de jogo é muito ruim do Sport. É um começo de brasileiro, pelos próprios resultados aí, é um time que nessa caminhada, desse jeito, está fadado ao rebaixamento. Ah, tem muito jogo ainda? Tem muito jogo ainda pela frente. Ainda 32 rodadas, fez o 6º jogo agora. Mas ou reage rapidamente. O Lucas Lima, na saída do jogo, até chegou a falar, né, que o time precisava, cada um precisava dar um pouquinho mais, porque eles reconhecem e eles sabem que o momento não é bom e que já sabiam disso desde o ano passado, quando garantiram a classificação, o acesso para a primeira divisão, que todo jogo seria difícil, todo jogo seria uma decisão para o Sport, e o Sport está jogando pouca bola para estar nessa disputa aí de primeira divisão. Pode ser que daqui a pouco o time consiga um caminho para fazer uma mudança de rota, mas por enquanto tá difícil, o torcedor tá chateado naturalmente, né? Porque esperava que o time tivesse aí fazendo uma boa campanha nesse momento, nessa largada de Campeonato Brasileiro, nessa volta à primeira divisão, né? Depois de 3 anos na Série B. Mas é assim segue, a gente vai continuar acompanhando e, claro, trazendo para você aqui os detalhes, as atualizações no Rembrandt TV. Só queria completar aqui, falar do Náutico, né? Rapidamente, o Náutico segue sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro, perdeu na estreia, depois empatou em casa e agora perdeu jogando contra o CSA lá em Maceió. Foi o 2º jogo do time sob o comando do Hélio dos Anjos. Alguns bons momentos na partida, mas não superou o time do CSA jogando no Rei Pelé, e o CSA, na oportunidade, garantiu os 3 pontos, a primeira vitória do CSA, que vinha de 2 empates na 3ª divisão. O Náutico está na zona de rebaixamento, 3 partidas disputadas, não dá nem para dizer assim, ainda tem muito jogo. Esse precisa reagir mais rapidamente ainda, né? Porque são 19 jogos apenas na primeira fase para tentar a classificação e seguir brigando pelo acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Tá bom? Minhas amigas, meus amigos, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua audiência, por você que acompanha o Rembrandtcast, que acompanha o Rembrandt TV com os nossos episódios do Rembrandtcast, podcast das melhores histórias e os nossos papos sobre o futebol, especialmente o futebol de Pernambuco. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta e compartilha. Até a próxima.